Pois bem, turma, como vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina EAD, tá? Da nossa escola Ceterne Cursos, relacionando, né, essa parte de eliminações, lembrando, tá, que as eliminações vesicais, elas foram dadas na aula anterior, e a partir de então a gente entra na parte de eliminações intestinais. Quando terminarmos as eliminações intestinais, nós entraremos também em um módulo extremamente importante, que é a parte da nossa oxigenoterapia, tão cobrada aí, né, em relação às práticas da enfermagem, a oxigenoterapia, para que a gente possa também reconhecer os dispositivos. Além de reconhecer os dispositivos, a gente precisa entender a função. Então, é também uma das aulas importantes dentro desse conteúdo de semiotécnica dividido aqui nos nossos módulos, tá? Então, voltando aqui naquela linha de raciocínio sobre eliminações, a gente entra na eliminação intestinal. Enema, né, que é a lavagem intestinal, consiste na introdução de água, solução laxativa ou medicamento através do reto. Então, o paciente que ele necessita desse procedimento, geralmente são pacientes que não estão conseguindo evacuar, aqueles pacientes que estão com mais dificuldade em relação a essa evacuação, consequentemente, né, estão constipados, então podem ser sugestivos, indicados para uma lavagem, tá bom? Aliviar a constipação dos objetivos. Aliviar a constipação intestinal. Aliviar distensão e flatulência intestinal. Prepara o intestino para cirurgia e parto. Exames radiológicos e retoscopias. Tratamento no trato intestinal. Então, a gente tem aqui, ó, em relação a esse tipo de objetivo, né, no caso do enema, dessas situações principais, tá? Temos aqui como material para a realização do enema, bandeja, frasco com solução glicerinada conforme prescrição médica, sonda retal, nesse caso não já é mais a sonda uretral, né? É bom salientar isso aí. Mulher de 22 ou 24 e 24 ou 26 em relação aos homens. Gases, vaselina ou xilocaína, cubarrim, papel higiênico, luva de procedimento, suporte de soro, comadre, biombo, né, se necessário, impermeável, lençol impermeável, lençol móvel e saco para lixo a gente precisa aqui. Bom, então nós temos aqui a solução glicerinada. Vale salientar que em situações de procedimentos que causam aí erros a nível de falta de atenção do profissional, já houveram aí, né? Só você pesquisar aí na própria internet o quanto de erro que pode acontecer com o paciente em relação a esta solução glicerinada. Porque se você olha assim, a princípio, né, olhando muito rápido, você acha que é um frasco de soro fisiológico. E já tiveram erros, né, de técnicos de enfermagem que, ao invés de administrar soro fisiológico na veia do paciente, acabaram administrando solução glicerinada, levando esse paciente a óbito, tá? Então, eu olho para essa figura, né, e já lembro de situações como essa. E, de certa forma, é importante que a gente, né, eleve a nossa atenção no nosso serviço. Então, aqui é a sonda retal. A técnica de realização do enema, fazer o planejamento, lavar as mãos, retirar o frasco de solução, tá? Prescrita do invólucro e colocá-la na jarra com água quente, tá? Deixar a sonda dentro do invólucro, reunir o material da bandeja, cortar a ponta do frasco e conectar a sonda retal, mantendo-a protegida no seu invólucro. Orientar o paciente sobre o que vai acontecer, nesse caso, né, sobre o que vai ser feito, levar o material à unidade do paciente, cercar a cama com biombo, proteger a cama com o lençol impermeável e o lençol móvel, posicionar, né, a comadre, né, a famosa aparadeira, tá, próxima à cama. Colocar o paciente na posição de Sims, tá? Algumas pessoas falam, ah, mas não é lateralizado. Não, a posição de Sims é a posição mais indicada para realizar esse tipo de procedimento, tá bom? Tirar o ar da sonda sobre a cubarrim,
lubrificar a sonda retal com xilocaína, colocar luvas, entreabrir as nádegas com papel higiênico, introduzir a sonda de 5 a 10 centímetros usando uma gaze, pedir para que o paciente inspire profundamente. Comprimir as mãos, o frasco com a solução glicerinada até o término da solução. Retirar a sonda retal. Pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal, reter o líquido o máximo de tempo possível. Colocar a comadre e o papel ao alcance do paciente ou acompanhá-lo ao banheiro. Então, se o paciente ele for restrito ao leito, a gente vai precisar colocar a comadre para que ele possa evacuar nela. Ou, caso ele possa deambular, a gente vai acompanhá-lo, tá? Para que ele possa fazer as suas necessidades, né? Evacuar, na verdade, no próprio vaso sanitário. Bom? E proceder às anotações de enfermagem. Então, aqui também mais outra solução glicerinada, o Flit Enema. Na verdade, o Flit Enema, ele é mais fácil de ser utilizado, mais fácil de ser manejado, inclusive em pacientes num pré-operatório, em que ele vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, mas ele vai fazer toda a parte de preparo ainda em casa, com dieta zero, ele pode fazer o Flit Enema. O material e a técnica são idênticos ao descrito anterior. A única diferença consiste no volume no frasco, que contém um dispositivo próprio para ser utilizado no reto do paciente, não sendo necessária a sonda retal. Também trago para vocês aqui a remoção manual do fecaloma. A impactação fecal é geralmente tratada com enema oleoso de retenção, seguido de enteróclise. Quando tal abordagem é infrutífera, torna-se necessária a retirada manual. Bom? Então, o profissional ele pode fazer a retirada das fezes endurecidas com as mãos, né? No caso, utilizando os dedos, pode também. Nós temos aí esse procedimento chamado de enteróclise, tá? De fato, não é um procedimento que os pacientes eles têm, né? Eles, na verdade, eles têm uma resistência, né? Mas que pode ser necessário. Então, enteróclise, tá? É a remoção manual do fecaloma. E agora a gente entra numa das partes mais importantes dentro da nossa semiotécnica, que é justamente o quê? Oxigenoterapia. Então, veja aí que nós fizemos aí em duas frentes, a parte de eliminações vesicais, e agora a gente entra na parte de oxigenoterapia. É lógico e evidente que esses materiais, né, eles se completam dentro da nossa assistência. Você percebe que são vários pontos importantes desde a parte de feridas, parte nutricional, parte de eliminação vesical, parte de eliminação intestinal, parte de oxigenoterapia, até uma das partes mais importantes, que é a administração de medicamentos. Então, você nota que a semiotécnica ela é a base para o curso de enfermagem. Então, eu sempre falo para os alunos que a identificação com a semiotécnica ela precisa acontecer, visto que a semiotécnica ela apresenta a enfermagem por si só, tá? Então a gente entra aqui na parte de oxigenoterapia, como eu disse a vocês, extremamente importante. Falar de oxigenoterapia, a gente precisa entender alguns termos técnicos importantes para a oxigenoterapia. Uma delas, hipóxia, hipoxemia, saturação de oxigênio. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu falo em hipóxia, eu estou falando em baixa concentração de oxigênio. Então, você coloca aí, ó, baixa concentração de oxigênio. Professor, geralmente essa baixa de oxigenação, ela vai acontecer onde? Ela pode ocorrer principalmente a nível sanguíneo ou até mesmo tecidual. Quando existe a nível sanguíneo, com certeza vai acabar interferindo é, nos tecidos, tá? Se tem pouco oxigênio na circulação, vai chegar pouco oxigênio nos tecidos. É bem óbvio, mas é importante que a gente entenda esse termo. Hipoxemia, você percebe aí, ó, esse final emia, relacionado a sangue. Então, hipoxemia já está mais focado, né? Ele já está mais
voltado, né, enfatizando onde é essa baixa de oxigênio, que está ocorrendo onde? Na circulação. Então, a gente precisa entender, né, lá na parte de anatomia, qual é a célula sanguínea que tem a missão, né, vamos dizer assim, de transportar oxigênio, que é justamente quem? As hemácias. Então, se essas hemácias elas estão, né, sem a sua função, estão diminuídas, vai acontecer uma hipoxemia. E, consequentemente, né, como eu falei para vocês, essa hipoxemia ela vai acabar gerando uma baixa de oxigenação tecidual, tá bom? Essa perfusão. E temos também a saturação de oxigênio, né? A gente precisa entender também, cada hemácia, ela consegue transportar 4 moléculas de oxigênio. Então, quando essas hemácias elas estão totalmente ligadas a 4 moléculas de oxigênio, a gente fala que ela está o quê? Saturada. Então, vamos cá. A partir do momento que eu tenho uma hemácia, e essa hemácia ela tem 4 locais para agregar oxigênio nela. A partir do momento que essas hemácias elas estão com essas 4 ligações totalmente ocupadas por, principalmente, né, por oxigênio, a gente vai saber que a saturação de oxigênio, a hemácia ela gosta até mais do monóxido de carbono, né, o dióxido de carbono, do que propriamente o oxigênio. Mas, enfim, deixa esse conceito para depois. Então, a saturação é quando a gente percebe que essa hemácia ela está carregada de 4 moléculas de oxigênio. Por isso que quando a gente vai lá com o paciente e coloca, né, aquele pregadorzinho, que a gente chama de oxímetro de pulso, no dedo do paciente, ele vai dar ali uma porcentagem, 97%, 98%, 95%. O que é que significa isso? Se ele está com 95% de saturação, significa dizer que em um grupo de 100 hemácias, 95 se encontram com essas ligações de oxigênio nela, tá? Então, significa dizer que, professor, mas se ela não tiver, se ela tiver 3 ligações e a outra tiver vazia, ela não está saturada, mas ela tem oxigênio. Então, ela só está saturada se houver, neste caso, ó, 4 ligações de oxigênio naquela hemácia. Bom, importante vocês saberem disso. Outra informação importante para a oxigenoterapia é saber, lógico e evidente, que o oxigênio é a fonte de vida do ser humano. Deve ser administrado em concentrações que variam de 21 a 100%. Quero que você marque aí no seu caderno, onde você está estudando, que essa parte que fala de 21% é justamente o que? No caso, é a concentração de oxigênio atmosférico. Então vamos lá. Se na atmosfera eu tenho oxigênio e essa fração de oxigênio corresponde a 21%, e para mim é fisiológico, o meu corpo ele entende dessa forma, significa dizer que se um paciente, por algum tipo de patológico, necessita de uma oxigenação com a concentração maior que 21%, ele vai precisar de um dispositivo que oferte isso, tá? Ah, mas professor, mas ele está respirando a 21%. Então não precisa de dispositivo. Não, todo o dispositivo que oferta oxigênio, ele vai ofertar uma fração de oxigênio que seja maior que 21%. Por quê? Porque se esse dispositivo ele oferta 21%, não há necessidade alguma de deixar esse paciente com algum tipo de dispositivo no rosto, visto que a atmosfera já está oferecendo esses 21%. Você está conseguindo entender? Então, questões, às vezes, de prova, que pergunta se existem procedimentos, se existem dispositivos que ofertem oxigênio abaixo de 21%, não tem uma, uma explicação lógica, visto que a atmosfera ela te dá 21%. Bom? Então, tem aqui ó, a oximetria de pulso, como eu falei para vocês, né? Aquele famoso pregadorzinho que coloca na ponta do dedo, tá? Oxímetro de pulso arterial é a forma de monitorização clínica da saturação de oxigênio, carreados pelas hemoglobinas presentes onde? No sangue arterial. Então, a hemácia, dentro da hemácia eu tenho a hemoglobina. Essa hemoglobina, ela vai transportar oxigênio. Quantos? 4 moléculas de oxigênio, permitindo também analisar a amplitude e frequência de pulso. Então, além da gente colocar o oxímetro de pulso
para saber a saturação de oxigênio, ele também vai te dar dois valores importantes, a amplitude e frequência desse pulso. Então, tem aqui, ó, os métodos de administração de oxigênio. Anote aí no seu caderno, importante, tá? Métodos de administração, como é que eu consigo administrar esse oxigênio para o meu paciente, tá? Então, nós temos aqui, ó, alguns medicamentos, alguns equipamentos, né? Medicamentos, não. Equipamentos. Os equipamentos, eles são os mais comuns feitos, né? Realizados a nível hospitalar. E eu já estou dando uma dica para vocês, que esses equipamentos, eles são divididos em dois grandes grupos, tá? Uns de baixo fluxo e outros de alto fluxo. Quando eu falo baixo fluxo ou alto fluxo, não está relacionado à fração de inspiração de oxigênio que esse paciente ele vai receber. Tipo, se ele está dando 80%, 90% de oxigênio é porque ele é de alto fluxo. Se ele está dando 20%, 20, não, é 25%, 30%, 31%, é porque ele é de baixo fluxo. Não é assim que a gente vai entender alto e baixo fluxo. A gente precisa saber que quando a gente tem um dispositivo de alto fluxo, é porque a gente tem um controle dessa fração inspirada. Ou seja, se a gente mantiver a fração inspiratória para aquele paciente, a gente vai ter certeza que ele vai inspirar aquela fração. Quando é baixo fluxo, a gente não vai ter uma certeza em relação à fração inspirada do paciente, porque quando ele inspira, vai depender de vários fatores para que esse oxigênio ele chegue até os alvéolos, tá? Então a gente não tem aquela certeza que essa fração, de fato, ela vai ser constante. Quando a gente tem uma constância nessa fração, a gente diz que é um dispositivo de alto fluxo. Se não entendeu, fique tranquilo que eu vou te dizer quais são os dispositivos que são de alto fluxo, que basicamente a gente tem um bem especial, que é a máscara de Venturi, tá bom? Então nós temos aqui, ó, cilindro de oxigênio, tá? Como de umidificador, catéter nasal, máscara facial, máscara com reservatório e a famosa máscara de Venturi. Nós temos aqui a régua de gases medicinais importantes, que ela é feita, né, em cada unidade do paciente. Existe uma régua de gases medicinais e é importante que a gente entenda isso aqui. Ó, que eu vou passar aqui o mouse em cima, o som. Ponto de vácuo, geralmente, ó, coloração cinza. Ponto de ar comprimido, geralmente esse aqui é amarelo, e o ponto de oxigênio, geralmente pela cor verde, tá bom? Então, daqui o nosso cilindro de oxigênio, bem bonitinho aqui, né? Objetivos da oxigenoterapia, nós temos corrigir e reduzir os sintomas relacionados à hipoxemia, melhorar a oxigenação dos tecidos, facilitar a absorção de ar e manter a saturação ali entre 95% a 100%. Algumas bibliografias nem chegam a 100%, né? Falam ali em torno de 94%, 98%, 99%, já seria uma saturação dita normal. Começamos aqui pela cânula nasal, é um dos mais simples, tá? Cânula nasal, utilizado quando requer uma concentração média ou baixa de O2, é relativamente simples e permite que o paciente converse e alimente sem interrupção de O2, tá? Tem como vantagem conforto maior que no uso do catéter, economia não necessita ser removida, convivência pode comer falar sem obstáculos, facilidade de manter em posição. Cânula com as desvantagens, né, da cânula nasal, não pode ser usada por pacientes com problemas de conducto nasal. Concentração de O2 inspirada é desconhecida, como eu falei para vocês, então se é desconhecida, já anote aí, ó, baixo fluxo. De pouca aceitação por crianças pequenas, resseca mucosas, causa cefaleia, desloca-se facilmente. Temos aqui também o cateter nasofaríngeo, ele não é tão utilizado, tá, na prática clínica. Administra concentrações baixas a moderadas de O2. É de fácil aplicação, mas nem sempre é bem tolerado, principalmente por criança. Tem como vantagem, né, método econômico, dispositivo simples, facilidade de aplicação. Tanto a cânula como também o cateter nasofaríngeo, ele vai te dar aí, né, uma concentração que varia entre 24% e 44% de
fração inspirada. Desvantagem, causa desconforto, induz reflexo de vômito. A respiração bucal diminui a fração inspirada de O2. Irritabilidade tecidual da nasofaringe e necessidade de revezamento das narinas a cada 8 horas. Lembrem-se que o catéter nasal ele não é tão utilizado na prática clínica como eu falei para vocês. Chegamos aqui na máscara de Venturi, tá? Essa sim, ela é bem utilizada, bem tolerada pelos pacientes, principalmente com pacientes que se encontram, por exemplo, em doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Um tratamento crônico, ele pode fazer uso da máscara de Venturi, tá? Paciente com enfisema pode fazer uso da máscara de Venturi. Bom, é um sistema que fornece um fluxo de gás de até 15 litros por minuto, com uma fração inspirada de oxigênio conhecida, porém inconstante. Nesse caso específico, né, a gente precisa entender que esta fração ela é conhecida porque a gente coloca, porém, vai depender ainda também um pouco da respiração desse paciente. Mas ela é considerada uma máscara de alto fluxo. Bom, constitui o método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio, sem considerar a profundidade ou frequência da respiração. Então, ela não na verdade, alterada pela profundidade ou pela frequência de respiração. Na verdade, está mantendo ali para aquele paciente a concentração já pré-estabelecida. Essa concentração, em geral, ela vai variar 24, 28, 31, 35, 40 e 50%. Em geral, algumas partes que são cobradas, por exemplo, para o aluno, são esses diluidores, né? Em relação às cores. Mas é importante saber que cada fabricante ele pode ter um diluidor com uma cor diferente. Isso não é um protocolo universal, né? Em geral, o 24 ele é correspondido pela cor azul, o 28 pela cor amarela, o 31 ele geralmente, né, é a cor branca, 35 verde, 40 rosa e os 50% laranja. Mas também isso não significa dizer que é padrão universal, pode mudar. Então, estão aqui, ó, justamente essas cores, tá? Alguns alunos, eles até conseguem decorar, não tem problema, né? Facilita, mas caso você não consiga decorar, ele, na própria estrutura, ele vem dizendo qual é a porcentagem da fração inspirada por esse paciente, certo? Caso você não lembre, quando você for fazer na prática clínica, você vai acabar vendo na própria estrutura, vai estar lá demarcado bem direitinho, certo? Aqui, ó, está instalado lá o amarelo, tá? Então a gente sabe, né, que se o azul ele é 24, o amarelo 28, certo? Tranquilos? Pois bem, essa primeira frente, né, ficou aí a parte de eliminações intestinais e o início de oxigenoterapia. A gente para por aqui para que a gente possa dar, né, a nossa sequência de oxigenoterapia na próxima aula. Tranquilo? Estudem, fiquem com Deus e até breve.